Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos. No vídeo de hoje eu irei comentar a lição de número 5, que tem como tema Jesus é Deus. Vamos para o nosso texto áureo. Texto áureo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1 e versículo 1. Agora vamos ler a nossa verdade prática. Verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. A nossa lição, ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. O segundo, explicar a heresia do arianismo. E terceiro, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Então vamos para a nossa introdução, que diz: o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o Verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Então a lição de hoje ela é uma lição onde nós vamos entender um pouco mais sobre a divindade de Jesus, mostrando no decorrer dessa lição que Jesus, ele é Deus, e sendo Deus, ele não é um Deus com D minúsculo, como veremos no decorrer dessa lição. Jesus, ele tem todos os atributos do Pai, assim como o Espírito Santo também tem todos os atributos do Pai e do Filho. O primeiro tópico vai dizer a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o Verbo era Deus. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Então aqui nós estamos vendo já duas afirmações de duas testemunhas oculares. O primeiro, João, ele está logo no começo do seu evangelho, ele começa descrevendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14, ele vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, quando ressuscita, que ele se apresenta no meio dos seus discípulos, e Tomé, ele tem todo aquele impacto, porque da primeira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, ele não estava presente. Então ele disse que se ele não visse com seus próprios olhos, e que se não tocasse nas feridas, na marca dos cravos e no seu lado, ele de maneira alguma acreditaria. Então Jesus, quando se apresenta, dessa vez que Tomé estava lá presente, Jesus diz: olha, toque aqui nos meus cravos e veja que um espírito, ele não tem carne nem osso. Então Tomé, ele fica admirado e ele diz o seguinte: Senhor meu e Deus meu. E ele não foi repreendido por Jesus. Por quê? Porque ele estava reconhecendo que verdadeiramente Jesus, ele era Deus. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Então aqui em Filipenses, no capítulo de número 2, o versículo 5, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo, ele vai trazer essa revelação, a revelação extraordinária, que João aqui, ele descreve que o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Aí Paulo, ele traz de uma forma mais clara essa encarnação. Ele vai dizer que de sorte, no versículo 5 do capítulo 2, de sorte que haja em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz, de maneira que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo, pegue esse detalhe, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vemos aqui o que? A humilhação do verbo, quando ele vai se despir da sua glória para tomar essa forma de homem, ou seja, o verbo se tornando carne. É o verbo agora, ele se despindo da sua glória e tomando a forma de servo. E na forma de servo, ele vai ser obediente até a morte e morte de cruz. Como ele está nesta forma de servo, não significa que ele deixa de ser Deus. Só que agora, ele não está com todos os seus atributos sendo utilizado. Ele não vai fazer uso de todos os seus atributos, como, por exemplo, a onipotência, a onisciência e a onipresença. Nós já vimos na outra lição que Jesus, quando ele toma a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, ele não tinha como ele ser onipresente naquele corpo, em um corpo humano. Então Jesus ele não estava presente em todos os lugares com o seu corpo físico. Quando ele ressuscitar, aí sim, em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, versículo 18, o versículo 18 ele vai dizer, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por quê? Porque aqui o Filho, agora, ele está recebendo de volta a sua glória. E isso é tão verdade que ele, quando ele estava perto da crucificação, antes de ser preso, em João capítulo 17, quando ele faz a oração sacerdotal por seus discípulos e também por todos aqueles que haveriam de crer nele, ele vai dizer algo extraordinário. Ele, nesta oração, no capítulo 17, o versículo 4, Jesus ele diz, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então perceba que aqui, esse é um versículo chave que você deve levar e apresentar à sua classe, mostrando que ele não passa a existir a partir do momento da encarnação, ele já existia. Aqui está dizendo, Jesus ele está dizendo, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Então ele está deixando claro que ele já existia. Quando ele disse, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está utilizando a palavra eu sou, que o Deus, o Pai, ele usa lá no livro de Êxodo, quando manda Moisés ir até a presença de Faraó, pedir para libertar o seu povo. E Moisés diz, quando perguntarem quem me enviou, o que eu devo dizer? Ele diz, o eu sou lhe enviou. Então, aqui em João 17,4, leve esse versículo para a sua classe e mostre que o Filho ele não passa a existir como algumas seitas vão acreditar e vão ensinar dessa forma. Só que o versículo é claro e diz assim, versículo 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando ele está se referindo a essa glória, é a glória que Paulo ele revela lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante.
que o Verbo, ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Então, leve esse versículo para a sua classe. Aqui nós vemos ainda que, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Então, esse versículo aqui que o autor, ele deixou como referência em Colossenses, no capítulo 2, e o versículo 2, eu vou trazer outras referências para você casar com esse versículo, para que a sua classe ela tenha mais base para defender essa doutrina da divindade de Cristo. O versículo 2 diz: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus. Aí ele deixa claro que esse mistério é Cristo. Então Paulo, ele está se referindo aqui a Cristo como um mistério. E esse é um mistério que ele esteve oculto. No capítulo 1, o versículo 26, você também deve levar para a sua classe, versículo 26 de Colossenses, vai dizer assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aí quando nós vamos para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3, Efésios capítulo 3, o versículo 5, ele diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Então ele diz, olha, falando sobre esse mistério, ele diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Aí ele vai mais além, diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiro e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Aí ele vai deixar também mais claro no versículo 9 do capítulo 3, quando ele diz assim: ó, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Então olha só, desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Podia dizer que antes da fundação do mundo ele esteve oculto em Deus que tudo criou. Em outras palavras, o que este versículo quer dizer é o seguinte: que Cristo, ele já existia. Por quê? Porque ele é a segunda pessoa da Trindade. Então, Pai, Filho e o Espírito Santo. E esses três são um. É o que está escrito lá na carta de João, 1 João, capítulo 5, versículo 7. Porque três são os que testificam nos céus: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Então deixa claro que ele já existia, que a doutrina da Trindade, nós estudamos na semana passada, é uma doutrina bíblica. João, ele está afirmando que esses três que testificam nos céus, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses três são um. E quando ele está dizendo que este mistério estava oculto em Deus, quer dizer que ninguém tinha conhecimento, nem mesmo os anjos, desse mistério que em breve iria ser manifestado. Esse mistério ele estava oculto. Esse mistério ele vai se manifestar com o nascimento de Jesus através de Maria, concebido através do Espírito Santo, e após a morte e ressurreição passa
agora a uma outra dispensação que o apóstolo Paulo, ainda em Efésios, ele também vai falar sobre essa dispensação no capítulo 2, ou seja, o capítulo 3 de Efésios, o versículo 2 diz: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então agora, com a morte e ressurreição de Jesus, entra, segundo a teologia paulina, na dispensação da graça, que é uma dispensação que chegou até os nossos dias. Nós hoje ainda estamos na dispensação da graça. E também ele vai falar no capítulo 1 de Efésios, no versículo 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Perceba que aqui Paulo ele está falando de uma terceira dispensação, que é a dispensação da plenitude dos tempos. Aí ele diz, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, serão congregados em Cristo. No período do milênio, nós conhecemos como a última dispensação, a dispensação do milênio, que Paulo chama essa dispensação, a última dispensação, de a dispensação da plenitude dos tempos, quando céus e terra estarão unidos. Por quê? Porque a igreja, ela será arrebatada antes da grande tribulação, vai passar pelo tribunal de Cristo, depois vai passar pelas bodas do Cordeiro, e no final dos 7 anos de bodas de Cordeiro nos céus e 7 anos de tribulação na terra, a igreja vem com Cristo para vencer o anticristo, o falso profeta, aonde Cristo ele vai instalar o seu milênio, que é um período que ele vai reinar por 1000 anos aqui na terra. Então, a igreja terá acessos a céus e terra, porque a igreja estará com um corpo glorificado. Então, essa é a dispensação da plenitude dos tempos que o apóstolo Paulo ele está se referindo. Mas tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui é para mostrar que Cristo ele já existia antes mesmo da criação do mundo, antes mesmo da criação dos exércitos celestiais, até mesmo porque foi ele quem criou. O apóstolo João ele está dizendo que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? O verbo. Alguns vão dizer que esse verbo não está se referindo a Cristo, está se referindo a Deus. Mas se está se referindo a Deus e não a Cristo, porque no versículo 14 vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o versículo está se referindo claramente a Jesus, porque foi ele quem se fez carne e habitou entre nós. Então, nesse primeiro tópico aqui, e primeiro subtópico, nós estamos vendo que Jesus, ele é Deus, ele tem os mesmos atributos, ele foi chamado de Deus por aqueles que andaram com ele. Vimos aqui João, e também vimos Tomé, e também vimos aqui o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, do 5 ao versículo 10, deixando claro que este verbo, ele vai se despir da sua glória, ele vai tomar forma de servo, ele vai ser obediente até a morte, e morte de cruz. Mas ele também vai receber de volta toda a glória que ele tinha quando ele estava no céu com o Pai. E isso nós vimos na oração sacerdotal, e também vimos aqui no próprio versículo que diz que foi dado a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Seus atributos absolutos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença.
A onipotência significa ter todo o poder, ser todo poderoso. Jesus é onipotente, e aqui tem os versículos de Mateus 28:18, que eu já li, onde Jesus, após ressuscitar, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, ele pega de volta os seus atributos. Não é que ele tinha deixado de ser Deus, não. Mas como ele tomou a forma de servo, ele não podia utilizar esses atributos na sua totalidade, porque não tinha como, porque ele teve que se submeter, ou seja, tomando uma forma humana. Então, dentro de um corpo humano, ele não podia fazer uso de todos os seus atributos, como onipotência, como onipresença, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que isso não faz com que Jesus deixe de ser Deus. E muitas pessoas vão ignorar ele, porque em muitas vezes ele vai estar falando como homem. Então, se ele está falando como homem, com a sua natureza humana e não com a sua natureza divina. Por quê? Com a sua natureza divina, ele continuou sendo Deus, ele não deixou de ser Deus. Mas, quando ele falava em algumas limitações, era com a sua natureza humana. Como todo ser humano, ele tinha suas limitações. Por exemplo, como homem ele se cansava, como homem ele se entristecia, como homem ele chorou, como homem ele tinha fome, ele tinha suas necessidades fisiológicas, porque ele era homem. Só que ele também tinha sua natureza divina. Com essa natureza divina ele vai andar sobre as águas, ele vai dar poder para que Pedro também ande sobre as águas, ele vai fazer multiplicação, ele vai ressuscitar mortos, ele vai curar leprosos, ele vai dar vista aos cegos, ele vai dar audição aos surdos, fala também aos mudos. Então, ele vai fazer milagres e maravilhas, provando que ele tinha essa natureza divina. Então, Jesus ele tinha onipotência, aqui quando ele recebe de volta os seus atributos. Em Efésios capítulo 1, o versículo 21 também vai deixar claro, vai dizer: acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Se nós lemos o versículo de número 20, vai dizer o seguinte, Efésios capítulo 1, versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Aí vai dizer, como ele foi colocado à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E o versículo 22 vai dizer, e sujeitou todas as coisas aos seus pés. Aos pés de quem? Aos pés de Cristo. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então ele é a cabeça. Ele é quem está acima. Ele que está acima de todo o principado, toda a potestade, domínio e de todo nome que se nomeia. Então, esses versículos deixam claro que Jesus Cristo ele tem todo o poder. Só que ainda tem mais versículos que nós podemos fazer a leitura. Por exemplo, quando nós lemos o Mateus capítulo 28, o versículo 18, deixa claro a onipotência de Jesus. Mas quando nós lemos o versículo seguinte, versículo 20, vai dizer assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então preste atenção, até a consumação dos séculos, vamos dizer eternamente. Ele estará conosco eternamente. Como isso é possível? Como Jesus ele pode estar conosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Porque ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, porque aqui ele teve os seus atributos restituídos, a sua glória devolvida. Moisés, como isso? É ele mesmo que pediu, foi ele que pediu. Se nós lemos aqui com bastante atenção, João 17, o versículo 5 está claro. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele está pedindo de volta, por quê? Porque ele abriu mão, vamos dizer que por algum momento, por um período de tempo, ele abriu mão, quando ele se faz servo. Mas nessa oração ele diz, glorifica-me de volta com aquela glória que eu tinha junto de ti. É ele quem está dizendo. E também quando Jesus diz assim, olha, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Por quê? Porque ali não era somente uma palavra que ele estava se dirigindo, uma palavra somente naquele momento, naquele tempo. Não, era uma palavra que iria ecoar pelos séculos dos séculos. Então, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Por que ele estará presente? Porque ele é onipresente. Então, Jesus ele tinha esses atributos. Hebreus capítulo 1, o versículo de número 8 vai dizer, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui o autor aos Hebreus está fazendo a menção de um versículo, de alguns versículos que se encontra lá no Salmos, deixe-me ver aqui, Salmo 45, número 45, o versículo 6 diz assim, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Aí, este salmo, o autor aos Hebreus, ele está atribuindo a quem? Ele está atribuindo a Jesus. Quando o versículo 7 diz, e quanto aos anjos, diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. O salmista ali, ele estava citando um salmo messiânico, se referindo ao Filho, mas ele está chamando o Filho de Deus. E o autor aos Hebreus está deixando claro que esse salmo está se referindo aos anjos. Ele diz que Deus faz ventos e de seus ministros labareda de fogo, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Esse é um versículo que você deve levar para a sua classe, mostrando aqui, neste versículo, a divindade de Jesus, mostrando que Jesus, ele é Deus. No segundo tópico, vai falar sobre a heresia que nega a divindade de Jesus, vai falar sobre o arianismo, e eu quero que você leve também para a sua classe, que juntamente com o arianismo, surgiram também os ebionitas. Aqui na nossa lição vai falar um pouco sobre esse grupo, que diz o seguinte, surgiram no início do século II, depois de Cristo, desenvolveram-se de uma ramificação do cristianismo judaico e tentavam explicar a pessoa de Jesus conforme ideias judaicas preconcebidas sobre a natureza de Deus. Aquele grupo não aceitava a deidade de Jesus. Para eles, o monoteísmo significava que somente o Pai era Deus. Eles não acreditavam na divindade de Jesus, eles só acreditavam que o Pai, e somente o Pai era Deus, não tinha espaço para o Filho, nem para o Espírito Santo.
E o que era que eles diziam mais acerca de Jesus? Eles diziam que Jesus era um homem comum gerado por Maria e José. Era isso que os ebionitas eles acreditavam. Jesus não era Deus, era um homem comum que foi gerado através de uma união carnal entre uma mulher e um homem, José e Maria. Depois surgiram os gnósticos, que também eles negavam a realidade do corpo de Cristo, porque consideravam a matéria inerentemente má. Por isso, de acordo com a interpretação deles, seria impossível que o Cristo de Deus tivesse um corpo real. Eles não admitiam que o Verbo divino pudesse encarnar-se, de acordo com João 1,14. Os gnósticos causaram muitos danos à igreja primitiva, mas não invalidaram a verdadeira doutrina. Jesus teve um corpo real, nascido de mulher, porém gerado pelo Espírito Santo. Depois vem os arianos. Eram seguidores de Ário, um presbítero de Alexandria, no Egito, no final do século II depois de Cristo. Sua teoria consistia em negar a integridade e a perfeição da natureza divina de Cristo. Ele dizia que o Senhor Jesus não era da mesma natureza do Pai. Era criatura, criado do nada, uma classe divina de natureza inferior, nem divina e nem humana, uma terceira classe entre a deidade e a humanidade. Ário e o seu movimento considerava Jesus como se fosse um Deus, mas não um Deus como o Pai. Ou seja, em outras palavras, ele vai dizer que houve um tempo, e esse era o bordão deles, houve um tempo que o Filho não existia. Então, ele quer dizer que Jesus, ele vai ser criado por Deus. Só que ele vai dizer que Jesus foi criado antes de todas as outras criaturas. Antes que Deus criasse os serafins, os tronos, os querubins, os arcanjos e os anjos, ele criou a Jesus. Aí depois que Deus criou a Jesus, Ário acreditava que ele não era da mesma substância do Pai. Ele era apenas uma criatura. E que depois que Deus cria Jesus, aí ele cria os exércitos celestiais e depois ele vai criando os céus e terra e o ser humano. Então era isso que ele acreditava. E ele tinha apoio de algumas autoridades da sua época, pessoas de peso, como outros presbíteros, bispos, que tinham bastante prestígio, também apoiava essa crença de Ário. Então aqui vai dizer assim: Ário negava a eternidade do Logos, defendia sua existência antes da encarnação, ou seja, ele reconhecia que Jesus ele não passa a existir somente depois da sua encarnação, mas ele não acreditava que ele era da mesma substância do Pai. Eles acreditavam que Jesus, assim como as testemunhas de Jeová, não aceitava que fosse ele eterno com o Pai. Insistia na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Alexandre, bispo de Alexandria, discordava dele, respondendo que a posição de Ário negava a divindade do Verbo e, em consequência, de Jesus Cristo. E já que a igreja, desde o começo, tinha adorado a Jesus Cristo, se a proposta de Ário fosse aceita, a igreja teria de o deixar de adorar a Jesus Cristo ou adorar uma criatura. O conflito tornou-se público e Ário foi deposto de suas funções da igreja. Ele não aceitou a sanção, escrevendo para bispos amigos que tinham prestígio e popularidade na cidade, e com isso seus partidários fizeram protesto, marchando pelas ruas, cantando suas máximas teológicas. Houve tempo que o Verbo não existia.
Então ele vai conseguir uma espécie de uma audiência, um concílio, para que ele apresentasse a sua tese. E esse concílio vai ser chamado de Concílio de Nicéia, onde aproximadamente 300 bispos de vários lugares vão se reunir para analisar a tese de Ário e ver se realmente tinha sentido, se era uma tese bíblica ou se era uma heresia. E aqui vai dizer que Ário ele não era bispo. E por ele não ser bispo, não tinha direito de participar das deliberações, ou seja, ele não tinha direito de estar lá presente naquela reunião. Aí entra também outro personagem, Eusébio. Então esse Eusébio de Nicomédia expôs a doutrina arianista, pois tinha convicção absoluta de que, após sua apresentação, todos os delegados o apoiariam, aceitando-a como correta. Mais grande foi sua decepção quando o plenário se manifestou com indignação ao ouvir a ideia de considerar o Filho de Deus como criatura, por mais exaltado que fosse tal criatura. Alguns chegaram a arrebatar o seu discurso e rasgar em pedaços em meio aos gritos de blasfêmia, mentira, heresia. Então, dessa forma, no concílio, a tese de Ário ela foi rejeitada, considerada como uma heresia. Só que a história vai dizer que mais à frente, perto da morte do imperador Constantino, Ário, com a sua influência, ele conseguiu validar a sua tese, e agora a sua tese passou a ser aceita, e os demais que acreditavam na Trindade passaram a ser perseguidos. Só que não durou muito tempo, até que caísse em desuso. Só que veremos também no terceiro tópico que não caiu totalmente em desuso, porque até hoje ainda existem alguns grupos que acreditam nessa tese e que, assim como Ário, gostava de pincelar textos da Bíblia que favorecia a sua crença. É o que muitas seitas fazem. Eles pegam o texto fora do contexto e eles criam as suas doutrinas em cima de um texto sem contexto. E nós sabemos que um texto sem contexto é pretexto para heresias. Então, o terceiro tópico vai falar das testemunhas de Jeová e o seu método, aonde eles pegam alguns trechos e, para colocar Jesus em uma escala menor, eles modificam alguns textos onde chamam Jesus de Deus, ele coloca um D minúsculo. E nós que estudamos a Bíblia sabemos que quando você encontra na Bíblia uma passagem onde está se referindo a um Deus que não seja o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o nosso Deus, esse Deus ele vai estar escrito com um D minúsculo, porque esse D minúsculo vai caracterizá-lo como um falso Deus. Então, se as testemunhas de Jeová modificam as escrituras, criando a sua própria tradução, que é a do Novo Mundo, e modificando o texto, colocando o texto onde atribui o nome de Deus a Jesus, eles colocam D minúsculo, então ele está colocando Jesus em inferioridade ao Pai. É o que eles ensinam. O terceiro tópico vai falar sobre as implicações do arianismo na atualidade. As testemunhas de Jeová. O Jesus das testemunhas de Jeová não é o mesmo da Bíblia. O apóstolo Paulo adverte os cristãos, prevenindo-nos desse outro Jesus. Está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. O movimento das testemunhas de Jeová afirma que Jesus é igual a Satanás. A Bíblia, porém, ensina que ele é igual ao Pai. João 5,18, 14, 9. A liderança do referido movimento ensina ser Jesus o destruidor, o Abaddon de Apocalipse 9:11. Mas o Jesus das Escrituras Sagradas é o Criador, que é o que nós vemos em João 1:3, que o verbo, todas as coisas foram feitas pelo verbo. Colossenses 1:16. O Jesus desses arianistas de hoje tornou-se
Cristo por ocasião do seu batismo. Porém, o Jesus revelado na Bíblia nasceu Cristo. É que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso está escrito em Lucas 2,11. Mas o que eles pregam e acreditam é que Jesus se tornou Cristo a partir do momento que foi batizado, que o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba e reveste ele, e ele passa a ser o Cristo a partir daquele momento. Só que o texto de Lucas 2,11 deixa claro que, desde o seu nascimento, quando os pastores eles vão lá visitar, e o que o anjo diz a eles é: na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então já deixou claro. As Escrituras revelam Jesus como o verdadeiro homem e, ao mesmo tempo, como o verdadeiro Deus, conforme estudados nos capítulos anteriores. Os arianistas de hoje, representados pelas testemunhas de Jeová, mostram somente os elementos característicos do ser humano e omitem, da mesma maneira, os atributos exclusivos da divindade. Em outras palavras, eles não são honestos, porque eles pegam textos e eles modificam o texto para que o texto diga aquilo que eles querem ouvir. Então, com isso, nós finalizamos o nosso estudo dessa semana. Próxima semana nós vamos estudar a lição de número 6, que fala sobre o filho é igual com o pai. Isso vai esclarecer cada vez mais o entendimento que a igreja precisa ter acerca do pai, acerca do filho e acerca do Espírito Santo. E esse é um ensinamento, digamos que em camada, onde em cada camada você vai tendo um conhecimento a mais. E no final do trimestre nós vamos ter todo esse conhecimento e poderemos defender com mais argumento as nossas doutrinas, a nossa fé. E eu tenho certeza que cada lição que nós estudamos é um aprendizado a mais. E se você é novo por aqui, se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, eu peço que você se inscreva no canal, deixe um joinha para ajudar no crescimento do canal. E também deixe um comentário abaixo dizendo de onde você está nos acompanhando, de qual cidade, estado e denominação. Será um prazer responder cada comentário deixado aqui. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço, um beijo no coração e que Deus abençoe sua vida.